outra vez nós aqui. Bom dia para você que está assistindo esse vídeo às 7 da manhã. Bom dia para você que está assistindo esse vídeo até o meio-dia. Boa tarde para você que está assistindo após o meio-dia. E boa noite para você que está assistindo após as 18 horas. Isso aí, meu. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. É o que o Jefferson está cantando aqui do meu lado. Mundo Bita nas transmissões do HFD. Seja bem-vindo, o Carrossel do Brasileirão continua hoje, né? Você já curte o vídeo, antes de mais nada, o botão tá aí na sua frente, é só clicar na curtida, é fácil demais. Se inscreve, se você não se inscreveu ainda, tem um botãozinho escrito aí, inscrito, inscrever-se ou algo do tipo, você pimba nele também. E do ladinho tem um sininho onde você ativa as notificações, você pode receber todas ou só as que você quiser, pode personalizar as suas notificações também, mas acompanhe a gente aí, o Carrossel do Brasileirão continua e o Brasileirão começa no próximo sábado. Hoje é terça, faltam aí, nós estamos esse vídeo vai pro ar 7 da manhã, então faltam 4 dias para começar o Campeonato Brasileiro, até sexta-feira a última análise nossa aqui, faltam ainda, como vocês bem sabem, os 3 times nordestinos, Bahia, Fortaleza e Ceará, serão as nossas 3 últimas análises da semana. E hoje nós vamos falar sobre o rival do Grêmio. Falamos do Grêmio ontem e hoje vamos falar do Colorado, do Internacional. O Internacional do Eduardo Cudê. Eduardo Cudê. É o Inter que vem também brigando há muito tempo para voltar a conquistar o Campeonato Brasileiro. Precisa voltar a conquistar o Campeonato Brasileiro. Inter, Atlético Mineiro, são clubes que estão há muito tempo já esperando por esse momento. Botafogo, Botafogo, menino. Então tem que, né, priorizar. Às vezes o Campeonato Brasileiro é bom, né, pra voltar a conquistar, porque só fica nessa de querer ganhar Libertadores, não ganha Libertadores, não ganha o Brasileiro, não ganha nada. Então o Inter esse ano também pode chegar forte aí para a disputa do Brasileirão e a gente espera que brigue lá em cima de novo e quem sabe, para a torcida colorada, volte a conquistar o título brasileiro, né, Serginho Marcolino, que deve estar assistindo este vídeo. Dizem, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, dizem que algumas estatísticas dizem que o último título do Inter foi em 79, né? Mas tem uma estatística que diz que foi em 2005. Então talvez não faça tanto tempo assim que ele teve o título. Pode ser. Mas no que concerne a falar do time do Inter, de verdade... Pro Márcio Rezende de Freitas foi 2005. O Márcio Rezende tava em 95, o Márcio Rezende, né? O Márcio Rezende tava no jogo do Santos, né? Mas em 2005 não foi ele também? Quem foi? Foi ele também? O cara é tão azarado dessa forma? Meu Deus. Olha. Muita só. Nós vamos até depois ver com calma pra ver se realmente foi. Mas assim, o time do Inter se reforçou com o treinador. O nosso queridíssimo Odair Helma já estava bem desgastado no time. Até tinha a ideia de que chegasse chegasse o Luxemburgo e tudo mais, mas acabou vindo o Cudê, um bom treinador. Ele monta o time de uma maneira bem interessante, uma maneira bem legal e é muito bacana de ver a maneira com que o time do Inter acaba se deslocando, acaba trabalhando, a saída de bola, chegaram jogadores interessantes e era ele mesmo, hein? É muita sorte mesmo, hein? Márcio Rezende de Freitas. Meu Deus do céu, esse tá de parabéns, né? Meu Deus do céu. Vamos esperar que ele não apite nenhum jogo em 2025. Que não coloquem ele pra apitar nem FIFA, mas porque é difícil. Muito ruim, mas o time do Inter também. Não acredito que chegue entre os 5. Mas pra ficar do 6º ao 8º, acho que o time do Inter tem boas condições. Isso aí, então você vai ficar com um vídeo rápido do Elson Alferes, nosso companheiro aqui de canal. Ele vai falar um pouco também sobre o Internacional, a opinião dele. E daqui a pouquinho a gente volta então para continuar a análise do campeão brasileiro de 79. Internacional de Porto Alegre. Para alegria do Serginho Marcolino, precisa voltar a ser campeão brasileiro. A gente espera mesmo que voltem a diversificar mais, né, os campeões para ficar melhor, para ficar mais legal. Eu gosto sempre que seja um campeão novo, por mais que a gente queira que o nosso clube conquiste todo ano, mas também para ficar sempre na mesmice é chato demais. É difícil você pegar uma temporada, 8 temporadas, por exemplo, que a Juventus ganha o campeonato.
8 temporadas que o Bayern de Munique ganha o campeonato. É chato pra caramba, vamos falar a verdade. Eu não fala a verdade, eu não gosto. Eu não gosto e eu falo mesmo, eu falo errado. O Bayern de Munique ganha 8 vezes, a Juve ganha 8 vezes. Eu não gosto, Jefferson. O campeonato espanhol é chato, porque só ganha Real, Atlético. Esse também é chato. Você Chato tem 3 pra times caramba. disputando, é chato. É bom o nosso aqui que você tem 20 times disputando na primeira rodada. E depois só ficam 15, e depois só ficam 10, e depois só ficam 2. Mas aí é mais equilibrado, é mais legal. Daqui a pouco a gente volta. Um beijo do Gordo e a gente já vem com o Internacional. Fala galera, Elson Alferes do HFD, última semana do Carrossel do Brasileirão. Vim falar um pouquinho do Internacional, bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, bicampeão da Recopa, diversas vezes campeão gaúcho, campeão mundial em cima do Barcelona, de Ronaldinho Gaúcho, Samuel Eto'o, Deco, Puyol, Valdez, enfim, dos seus ídolos Fernandão, Falcão, Rei de Roma, e entre outros. Bom, o ano de 2019 do Inter é um ano que foi ruim, se classificou arrastando com a Libertadores de 2020, foi vice-campeão da Copa do Brasil, então a torcida não tem boas lembranças. Para esse ano, a direção reformulou o seu elenco e sua comissão técnica, trouxe o argentino Kudê, que fez uma boa campanha pelo Racing da Argentina. Era um desejo de grandes clubes brasileiros e o Inter conseguiu fechar com ele. Para o seu elenco, trouxe Rodinei, trouxe Bosquilha, que veio da base de São Paulo, foi para a Europa, voltou. Trouxe o Galhardo, que fez um bom campeonato brasileiro pelo Ceará. Teve o Marcos Guilherme, que veio da base do Atlético Paranaense, jogou no São Paulo, foi para a Arábia Saudita e voltou para o Inter. São jogadores de muita qualidade. A torcida tem uma grande esperança para esse ano. Pós-pandemia, o Inter fez 3 jogos, perdeu para o seu grande rival Grêmio, fez um empate de 1-1, mais uma vitória de 2-0 com 2 gols do Guerreiro. É líder do seu grupo da Libertadores, 4 pontos, 3 gols. O vice-colocado é seu rival Grêmio, que tem 1 gol a menos. Essa é a diferença que deixa o Inter um pouco mais à frente. Tem o seu segundo jogo contra o Grêmio, então com certeza vai se classificar, que é uma chave um pouco mais tranquila, tanto para o Grêmio quanto para o Internacional. Para um campeonato brasileiro, campeonato que eu já disse diversas vezes para vocês, que é um campeonato que precisa de uma regularidade e precisa de uma camisa pesada, e essa camisa o Inter tem. O Inter já foi bicampeão do Campeonato Brasileiro, tem um elenco recheado, tem um Guerreiro, tem um D'Alessandro, tem um zagueiro muito bom. Eu acredito que o Inter vai brigar por esse título de 2020 e 2021, briga por cima de tabela mesmo. Eu acredito que o Internacional vai dar muito trabalho nesse Campeonato Brasileiro de 2020, tá bom? Galera, forte abraço, fique com Deus, tamo junto. É isso aí, tá aí o Elson Alferes falando do Internacional de Porto Alegre. Agora a gente volta para falar também do Inter, falar um pouco mais sobre o Colorado, o glorioso Inter do Eduardo Kudê. Inter do Guerreiro, grande artilheiro, centroavante do Internacional, precisa também continuar aí a sua saga, seus bons jogos, quer fazer um bom campeonato, o glorioso Guerreiro. E o Inter precisa, como eu disse na abertura, voltar a conquistar o Campeonato Brasileiro. Não dá pra ficar priorizando o Libertadores todo ano. Tudo bem, é o título mais importante aqui na América do Sul, paga bem, credencia você pra jogar o Mundial de Clubes ou não, pra assistir o adversário jogar também. Mas, pô, é chato, cara, é muita mesmice, né? Por exemplo, os últimos anos, antes dessa chegada do Flamengo aí, que nós tivemos praticamente um monopólio de Palmeiras e Corinthians, né? 15, 16 e 17.
Fica chato, pô. Eu não curto, não. Não curto, não. Depois dá uma diversificada, mas volta de novo pros mesmos de sempre. Eu acho que Grêmio, Inter, os próprios Vasco e Botafogo, eu acho mais difícil, mas poderiam voltar também a brigar por alguma coisa. E como a gente estava falando um pouco antes da questão do monopólio, se a gente observar alguns campeonatos desses que você citou, de campeonatos anteriores, ganhou porque ninguém queria ganhar. Também. Você olha o campeonato inteiro, todos, mas tem chance de passar. Ninguém quer, parecia que ninguém na queria. Libertadores, poupa jogador, fica chato. Então, fica chato, fica muito chato. A gente quer time fortes. A gente quer jogos, a gente quer que times menores eliminem os times maiores eliminem os times maiores. A gente quer jogo bonito, a gente quer jogo com gol. É isso que a gente quer. E os times que sejam fortes. A gente quer que empate mesmo e dispute, como estava no campeonato, número de cartão. Que eles façam 70 gols cada um deles, tenham 15 vitórias, não tenham nenhuma derrota e disputem pelo número de cartão ou no sorteio. E o sorteio brasileiro deve ser sensacional, né? Várzea. Vai ser pela Loteria Federal. Guarde o seu número aí pra você ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano. A gente acompanhou alguns jogos do Inter já neste ano. Fizemos 2 jogos do Inter aqui pela Taça Libertadores contra o Tolima. O primeiro jogo foi bem difícil de assistir, de narrar, de transmitir, de comentar, de reportar. Foi bem ruim o jogo, uma qualidade técnica muito fraca, um gramado que também não ajudava. O time do Inter meio perdido e o Tolima extremamente limitado. O jogo da volta foi um pouco melhor, o Inter conseguiu o resultado, mas pelo que a gente viu naqueles 2 jogos, ainda fica devendo demais o Internacional para as competições que tem a disputar, né, Jefferson? Fica aí. Primeiro eu queria fazer um adendo à sua capacidade de fazer trocadilhos às vezes sem perceber. Fiz? Tô limitado. É sensacional, é muito bom como furou o barco, furou o casco, é sensacional, são coisas assim. Agora, de fato, é importante o time do Inter ser forte. O Rio Grande do Sul é muito forte. E tem tudo, viu? O elenco do Inter que você vai falar pra gente, quem chegou, quem saiu, quem veio, é um elenco muito forte. Se você repara que em algumas situações, por exemplo, vou dar o exemplo da contratação do Moisés, você repara que isso tem a mão do treinador, o Moisés e o Rodinei, porque o treinador precisa de laterais mais fortes para a maneira que ele joga. Ele precisa de laterais que com os fortes, bonitos, ele precisa de laterais que consigam ir e voltar. E o Rodinei e o Moisés são mais fortes do que os laterais que estavam lá, o Wendel e Zeca, só para dar um exemplo. Então Bruno tem mais força. Por quê? O time do Inter vai fazer essa saída com o Musto, que não é Múcio, é Musto. Ele vai fazer essa saída, os laterais vão espetar e vão bater lá na frente. Sim. E aí você vai fazer com que essa bola chegue no Marco Guilherme, no Thiago Galhardo quando jogar, que eu não entendo porque não é titular. Pra mim, Bosquilha é extremamente confiável, para que ela chegue no Guerreiro, que é o definidor. Então, se conseguir fazer com que esse esquema funcione, o time do Inter vai dar muito trabalho, porque é um time acertado. Tem uma defesa interessante. O Moledo nem tá jogando o Fux, que ainda não foi embora, mas vai embora em algum momento. Tava jogando exatamente para ser vendido, e o Cuesta, que é um tremendo zagueiro também, não tem nem o que falar. Então é um time bem montado. O goleiro não é confiável. Gente, o goleiro confiável... Hoje é difícil, né? Hoje é difícil. Então é um time muito interessante. Só que eu acho que ainda tem que mostrar muita coisa pra gente conseguir tirar alguém entre os 5 e colocar ele como nessa listinha dos 5 preferidos. Ainda tem que mostrar bastante coisa. Quer relembrar a listinha dos 5 preferidos aí, pra galera que ainda não sabe? Quero. Flamengo, Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Atlético Paranaense, mesmo com o Dorival Júnior. Eu nunca tinha feito esse adendo, mas hoje eu faço. São Paulo mesmo com o Fernando Diniz. São Paulo mesmo com o Fernando Diniz. E olha, depois na live que a gente vai fazer, eu vou falar muito mais sobre isso. Seria uma idiotice e uma imbecilidade, e as pessoas que estão falando isso não gostam do São Paulo. Tirar Fernando Diniz, tirar Raí, não tem. Você perdeu um jogo, só que você tem um trabalho que está sendo feito. Há muito tempo o São Paulo não tinha um trabalho dessa forma. Se alguém tirar isso é porque não é São Paulino. Quer que o time continue na mesma besteira.
Você tem um trabalho... Exatamente. Mas a defesa falhou 2 jogos. Dane-se, a gente perdeu a Copa do Mundo porque a defesa falhou e não deixou de ser o melhor futebol. Deixou por outros motivos. Exatamente. O Ronaldo passou mal e não deixou de ser um grande jogador. O Romário não quis jogar a Copa do Mundo. Gente, pelo amor de Deus. Mas voltemos a falar do Inter, senão eu acabo me empolgando. E é a mesma coisa do que você, de repente, por 2, 3 resultados ruins, querer interromper o trabalho do Eduardo Cudê. Foi uma dificuldade para trazê-lo, uma novela até que se estendeu para que ele viesse para o Internacional. Então não tem como você pegar e interromper o trabalho dele no meio de um campeonato brasileiro, como foi interrompido no São Paulo. Agora me fugiu o nome, o treinador que inclusive treinou o Inter, que o Nenê brigou com ele. Diego Aguirre. Não tem porquê, até naquela época nós não fomos a favor de que o São Paulo tivesse mandado o Aguirre embora. Mandado embora com a liderança do brasileiro. Exatamente. Eu não consegui entender. Exatamente. Então o Inter também esse ano vai ter que tanto melhorar, como você bem disse, para entrar nesse grupo aí dos 5, tem que melhorar um pouco mais ainda. E também vai ter que confiar bastante no trabalho do Cudê. Não adianta você perder, como eu falei, tem um resultado ruim na Libertadores, de repente é eliminado, aí você cai na Copa do Brasil, tá lá brigando entre o 7º e o 6º do Brasileiro e você resolve trocar de treinador pra você tentar ainda o título. Não pode pensar assim, não tem sentido. Veja, talvez não aconteça mais esse ano, talvez só vai acontecer em 2022. O Casagrande disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim... essa volta coloca todo mundo num 0-0. Coloca todos os times no 0-0. Os times não ficaram treinando, os times ficaram parados. Uhum. Os que voltaram para treinar mais cedo voltaram com restrições, eles não conseguiam treinar direito. A pessoa como treinador, ela não consegue dar padrão tático para as coisas. Desculpa, eu vou voltar a falar do São Paulo. Você observa a maneira com que a defesa do São Paulo estava estruturada antes da pandemia, ela volta diferente, os jogadores têm que entender. E olha, era a mesma coisa, para ver como a questão de você treinar é importante. O time tinha que fazer a mesma coisa, Exatamente. São os mesmos jogadores, só que se você não treina, não funciona. Então tem que dar tempo pro Edu, vou falar Eduardo, melhor, né? Dá tempo pro Eduardo, tem que dar tempo pro Fernando Diniz, porque estão fazendo um bom trabalho. Dá tempo pro Dorival Júnior, porque ele tem mais tranquilidade no Atlético Paranaense, mas dá tempo pro Sampaoli, que se não der tempo ele mesmo vai lá e conquista o tempo dele, porque os trabalhos estão sendo bem feitos. E se você deixar o trabalho acontecer, aí você tem um pouco mais de futuro. Exatamente, o Inter também está na semifinal do Campeonato Gaúcho, a exemplo do Grêmio. Joga no dia 2, você já deve saber o resultado então dos jogos de Grêmio Internacional. Jogou às 16 horas contra o Esportivo. Você já sabe aí os classificados para a final do Campeonato Gaúcho. O Inter na temporada disputa Libertadores e o Gaúcho só. 6 jogos na Libertadores. Tá errado isso aqui, não tá não? Ah não, o Inter entrou na pré-Libertadores, tá certo. Fez 6 jogos na Libertadores, 3 vitórias e 3 empates. E no Gauchão, 12 jogos com 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Marcou 26 gols, sofreu apenas 9 na temporada, o que é um dado importante. A defesa do Inter se mantendo forte para 2020. Chegaram o Cudê, como a gente já falou, o Rodinei, o Musto, Thiago Galhardo, Marcos Guilherme Moisés e Gabriel Bosquilha. E foram embora Nico Lopes, Emerson Santos, Neilton, reforço, ele tem ido embora, Bruno Silva, Matheus Galdesani, Ramon, Carlos Miguel, Guilherme Parede, Bruno, Rafael Sobis, Dudu e Gustavo Ferrarez, Valdívia, Juan Alano, Charles, Pedro Lucas, Álvaro, Klaus, Thales, Zeca. Todo esse caminhão de jogador foi embora. O Inter fez uma verdadeira limpa no seu elenco, Jefferson, e alguns nomes aí já mereciam ter ido embora mesmo. Se você olha quem chega e quem sai, ele se reforçou mais com quem sai do que com quem chega. Gente, Bruno, Trellis, Neilton, pelo amor de Deus, gente. Guilherme Parede. Sai fora, sai pra O Sobis tem história lá, mas não tava rendendo mais, não tinha condição. Olha o Valdívia, por favor, né? Foi embora
Um dia a gente devia fazer uma live só pra falar do Valdívia. Não tem explicação também, né? Não tem. Não tem. Aparentemente tinha futebol pra jogar e não consegue jogar em lugar nenhum. O Wellington Silva voltou pro Fluminense. Provavelmente não chegue mais ninguém também no elenco Você pode internacional. Você pode ler, volta lá no Wellington Silva, lê pra mim o que tá escrito, por favor. O atacante que pertence ao Fluminense foi pedido por Odair Hellmann para que retorne ao Rio de Janeiro. É preciso conversar com o Inter para que analisem a situação. Ela já foi definida e ele já está lá. Por que não joga? A pedido do treinador. O treinador pediu. E era reserva no passado, né? Do Hellmann. É o futebol brasileiro. Era reserva aí, meu Deus. Olha, o D'Alessandro renovou o contrato no último dia do ano passado. O Cezinha, capitão do Inter na Copinha, assinou também um novo contrato. Heitor, lateral direito também. E o Peglow, que é uma grande esperança da torcida colorada. João Peglow, meio atacante, joga no grupo principal. Jogou inclusive a última partida da penúltima partida da fase de grupos do Campeonato Gaúcho que eu pude assistir. E ele entrou no segundo tempo, não deu tempo de fazer muita coisa, teve o seu contrato também renovado e é uma aposta aí do Eduardo Cudê também da equipe do Internacional. O Danilo Fernandes também renovou, o José Aldo, ele teve um empréstimo junto ao Guarani de Santa Catarina prorrogado por mais 6 meses e o Keiler e o Eric, os jovens goleiro e lateral esquerdo, ampliaram seus vínculos. Então o José Aldo ampliou o vínculo por mais 6 meses, esses 6 meses já foram. Vamos ver se o Inter ainda prorroga ainda mais o empréstimo do José Aldo. Então este é o time do Inter para tentar, quem sabe, a conquista do título brasileiro ou apresentar um pouquinho mais para terminar entre os 5 primeiros da competição. Eu acredito que, como você bem disse, o Thiago Galhardo vai brigar muito pela titularidade. O Marcos Guilherme provavelmente vai jogar praticamente todos os jogos. Entre o Galhardo e o Bosquilha, eu ainda colocaria o Galhardo, né? Os jogos que a gente pôde acompanhar, não vi muita esperança no futebol do Bosquilha, né? Agora esse Musto é um volante realmente muito, muito interessante. Ele pertence ao Huesca da Espanha, ele fica emprestado até o final do ano. Mas como você bem disse, para a saída de bola do Inter, ele tem feito aquele terceiro homem na defesa, que está sendo característica de muitos times aqui do Brasil, né? Os técnicos estão cada vez mais adotando esse estilo. Abre os zagueiros e colocam o volante ali no meio, centralizado para sair com a bola. E o Musto tem uma ótima saída de bola, vai ser um ponto talvez muito importante nesse time do Inter, né? Mas também cada enxadada uma minhoca, né? Uhum. Então ele tem esse problema relacionado com o cartão. Já foi expulso em Grenal. Já foi expulso em Grenal, mas assim, lá ser expulso em Grenal, lá é glória. Lá fui expulso em Grenal, você fria um busto. Cai na graça da galera. Cai na graça da torcida, principalmente se acertar alguém do adversário. Fera, meu! Mas é muito interessante, é um jogador muito interessante para fazer esse papel. E tem tudo. E o Thiago Galhardo, você bem citou, ele dá várias opções, né? Porque ele consegue jogar de meia, ele consegue jogar um pouco mais recuado, ele consegue jogar de segundo atacante, o cara joga de centroavante, o cara joga qualquer posição. Então você coloca o cara pra jogar, só que o treinador não coloca. Aí ele joga qualquer posição, não coloca. Prefere o Bosquilha, mas não tem jeito. Pro bem do Cartola. Pro bem do Inter, ele vai acabar conquistando o lugar dele. Até já tinha, os jogos que a gente foi vendo antes da pandemia, ele já estava sendo colocado como titular e tudo mais. Entrando pelo menos com um pouco mais de tempo. Então eu acredito que ele conquiste a vaga sim. E qual a sua visão da volta do Marcos Guilherme? Marcos Guilherme que passou pelo seu São Paulo. E como você vê até então o desempenho aí do Marcos Guilherme na equipe do Internacional? Eu acho um desempenho muito bom, é um jogador veloz, é um jogador muito rápido. Nessa volta que ele tem pro Inter, depois dele sair do São Paulo, ele volta tropeçando um pouco menos nas pernas. No São Paulo ele era muito mais rápido às vezes até que a bola. Você percebe que no Inter ele já aprendeu alguma coisa no futebol de fora, tem uma outra visão. Então isso faz, o jogador é veloz. Se ele consegue juntar essa velocidade com a inteligência, como fazia o Mirandinha, por exemplo, isso ajuda muito. Você consegue ser veloz e aí você consegue criar. Então ele vai ajudar muito o time do Inter. Consegue fazer os dois lados quando precisa, consegue ajudar na marcação, a compor, fazer o 2 contra 1 com o lateral. Então é um jogador muito interessante e eu até gostaria que ele tivesse voltado para o meu São Paulo. Porque é um dos poucos jogadores que a gente fala assim, não, saiu, mas seria legal que voltasse.
E ainda o Inter recentemente fechou com o Yuri Alberto, 19 anos, jogador do Santos, atacante que era do Santos, foi pra lá. E além do Peglo lá no ataque, tem o grande William Potker, que foi também uma disputa aqui entre Inter e Corinthians, entre a Ponte Preta, que tinha fechado com o Corinthians, desistiu depois pra fazer um negócio com o Inter. Tem o Guilherme Pato, que é um garoto da base, foi bem na Copa São Paulo, e tem o Paulo Guerreiro, centroavante, seus 36 anos, o peruano. Então o Inter tem ali para criar para Guerreiro e Yuri Alberto, que são os dois centroavantes, o Potker, o Peglo e o Guilherme Pato. Porém, abertos tem jogado o Marcos Guilherme e o Patrick. O Patrick tem feito a ponta esquerda. Então, e o Potker em alguns jogos jogou centralizado, agora até a volta, até o Guerreiro ser titular. Esse ataque do Inter aí é promissor? Você confia? É só o Guerreiro? Não confio. Confio no Guerreiro e assim, se for bem municiado, o Guerreiro não joga sozinho, né? Eu acho que o Thiago Galhardo poderia ser um bom segundo volante, mas tem o Edenilson, tem o Nonato, tem o Rodrigo Lindoso, tem um monte de volante lá também. Tem um monte, mas... E o Patrick pode jogar ali também. Dá um, né? O Edenilson tá jogando mais pelo lado direito e o Patrick tá gordinho, né? Patrick, Julinho, o Sid Clay, tá tudo no mesmo, assim... Vamos ver como que ele volta, se ele volta em melhores condições, porque tava olhando ele assim, a gente fala assim, não tá muito em condições de poder correr. Mas... eu acredito que o Thiago Galhardo vai jogar mais à frente, mas seria um bom segundo volante. Mas como você disse, existem boas opções nesse lugar. Vamos ver então o rendimento aí da galera do Internacional. A defesa tá muito bem servida, né? O Moisés chegou para fortalecer a ala esquerda, já que o Wendel não é um bom marcador. O Iago foi embora. E o Rodinei chegou também para tomar conta da lateral direita por enquanto. O Heitor só tem 19 anos, é garoto ainda. E o Bruno foi embora, rescindiu o contrato. E ainda correm por fora alguns outros jogadores ali na defesa gremista. Mas ainda assim, mesmo com as partidas que fez o Bruno Fux, eu ainda acredito na melhor dupla de defesa para a equipe do Inter, Vitor Cuesta e Rodrigo Moledo. Como ano passado eu colocava, por exemplo, entre as 4 melhores duplas de zaga do Brasil, junto com Jeromel e Kahneman, junto com o Gustavo Gomes e o Luan, que estavam jogando muito bem no Palmeiras, ano retrasado, começo do ano passado. Depois o Luan caiu um pouco, agora o Felipe Melo joga ali, o Vitor Hugo joga de vez em quando. Então eu colocava sempre o Vitor Cuesta e o Rodrigo Moledo como uma das mais top duplas assim, de zagueiros do futebol brasileiro, mas os laterais também não ajudavam muito, o que prejudicava bastante. Eles tinham que correr o dobro ali, mas eu acho que ainda assim o Moledo pra mim seria meu titular com o Cuesta. Mas pra mim ele não é titular porque ele estão tentando vender o menino, né? Não consigo, já procurei, viu? De vez em quando eu até procuro algumas informações sobre futebol quando tô fazendo outra coisa. Sobre briga com o treinador, com a diretoria, eu não achei nada nesse sentido. E a questão técnica é difícil, né? Difícil você tem uma dupla de zaga tão bem formada, não teria muito sentido. Ela é lenta. Lento sou eu que não aguento correr. Então, vamos devagar com a situação. Então, pra mim, o Inter faz esse trabalho para poder vender o Bruno Fux. Conseguindo vender, o Moledo volta a ser titular, o Inter faz o dinheiro que precisa e a vida segue em frente. Muito bem. Então o Internacional vai ter que correr bastante, remar bastante, jogar muita bola para entrar no nosso grupo aqui de 5 favoritos para a conquista do título: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Atlético Paranaense. Para nós são os 5 que correm, que largam na frente nessa corrida pelo Brasileirão. Claro que tudo isso pode acontecer totalmente diferente, mas né, aqui na nossa visão, nas análises que a gente fez aqui dos clubes, dos elencos da temporada até então, são esses 5 e o Inter provavelmente seja o primeiro da lista ali do segundo pelotão. Briga pela 6ª posição ali, o glorioso Colorado. O Serginho vai ter que, né, rezar bastante aí pro Internacional encaixar um time, acertar um esquema bom de jogo para poder brigar ali pelas 5 primeiras posições da competição, e tomara que brigue mesmo, que seja um campeonato, como o Jefferson vem falando, bastante equilibrado, não só no descenso, mas também na disputa do título. Por mais que o Flamengo tenha mantido o seu time, tenha se reforçado, mas agora troca de treinador, então a gente espera que pelo menos uns 8 times aí, até o
final do primeiro turno possam estar brigando, quem sabe até pelas 4 primeiras posições, e os 10 do 10º para baixo vão brigar até o final do campeonato, pelo menos pelas vagas de Série B, né, Jean? A gente espera que uns 8 times do primeiro ao oitavo estejam brigando pelos 4 primeiros lugares. É o que a gente espera. Então é isso aí, o Internacional de sexto para baixo na nossa análise, no nosso prognóstico. No carrossel do Brasileirão faltam só 3 dias para terminar. Você deixa, lógico, a sua curtida, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanhe nossas transmissões. Vem aí as finais do Campeonato Paulista, a gente vai estar fazendo aqui. No Brasileirão a gente vai diversificar, não vai transmitir só jogos de times de São Paulo não, como a gente já vem fazendo nesse último ano, no nosso primeiro ano de transmissões. A gente vai fazer jogos também dos clubes de todo o Brasil aqui no HFD, e não só contra times de São Paulo também, né? Já fizemos Clássico Rei aqui, já fizemos Grenal, já fizemos vários outros jogos aí, e a gente vai manter essa pegada, e você, torcedor do Inter, é convidado a conhecer também o nosso trabalho nas nossas transmissões, beleza? Então amanhã tem mais Carrossel do Brasileirão, 7 horas da manhã, chega aí na sua telinha, no seu celular a notificação, e até sexta-feira a gente termina a nossa jornada, nosso giro pelos 20 clubes. E aí começa o Brasileirão sábado e domingo, e você vai acompanhar tudo aqui no HFD. Vem com a gente, grande abraço, até amanhã.